Vamos lá, alunos! Agora nós vamos falar sobre o governo de Emílio Garrastazu Médici, de 1969 a 1974. Caiu fora o Costa e Silva, porque ele ficou doente e morreu, faleceu. Uma junta militar assumiu o governo provisoriamente e depois eles elegeram um novo presidente, Emílio Garrastazu Médici. Ele vai ficar de 1969 a 1974, o Médici. Ele é mais conhecido como Médici. O Médici, pessoal, é importante que vocês prestem atenção. Ele está no meio. Nós tivemos 5 presidentes militares nesse período. Ele está bem no meio. Ele é o principal deles, assim, não é que é o principal, mas é o governo onde mais se teve ações. Vamos dizer, ali tudo se movimentou, a questão cultural, a questão social, a questão de repressão militar, a questão econômica, é muito importante. Então preste atenção nesse governo, Emílio Garrastazu Médici. O Médici assumiu então em 1969, é ele que vai usufruir do AI-5, porque o Costa e Silva morreu, ele que, né, o Médici que vai, vamos dizer assim, usufruir, ter plenos poderes para fechar Congresso Nacional, para fazer o que ele quisesse, para caçar mandatos, ele, né, fazer o que ele quisesse. O governo do Médici foi um período áureo de repressão. E esse período, o período do governo Médici, é conhecido como Anos de Chumbo. O que é isso? Foi o período em que o governo ele caçou literalmente aqueles que eram opositores ao seu governo, aqueles que pertenciam à luta armada. A luta armada tiveram vários grupos a luta armada. Teve a ALN, Aliança Libertadora Nacional, MR8, Movimento Revolucionário 8 de Agosto, Val Palmares, VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, Molipo, Movimento Libertador Popular. Então tiveram vários grupos que eram grupos, né, da luta armada. Eram grupos que se formavam em vários lugares, várias situações, principalmente dentro das universidades. Em São Paulo, dentro da PUC, né, de São Paulo, da USP, no Rio de Janeiro, dentro da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Bahia, Porto Alegre, né, Salvador, Porto Alegre. Vamos dizer que esses grupos que os militares chamavam de grupos subversivos, eles agiram de uma maneira muito forte e eles se formaram em vários lugares do Brasil, em várias cidades brasileiras. Os grupos se intitulavam grupos de guerrilha, mas os militares chamavam de grupos subversivos, de subversão. Então, esses grupos de guerrilha, que eram, né, a luta armada, eles atacavam o governo, já falei para vocês, né? Jogavam bombas, sequestravam pessoas. O governo, então, o que ele resolve fazer? Através daqueles órgãos que eu falei para vocês, que eles fundaram lá, SNI, DOI-CODE, DOPS, OBAN, através daqueles grupos eles investigavam cada vez mais a população. E aqueles que eles descobriam que faziam parte da luta armada, eles prendiam, aí torturavam para que essa pessoa falasse o nome dos seus companheiros. Aí o cara sobre tortura acabava falando, né, assim. E aí você tem várias pessoas que acabaram sendo presas nessa época, sendo torturadas, muitas foram mortas. Estima-se que mais de 30 mil pessoas foram torturadas no Brasil. E aí você tem, né, em número de mortos, existe divergências. Alguns falam de 1.700 a 5.000 pessoas que foram mortas durante o governo, né, o regime militar. Então, mas o governo Médici foi o período que mais a repressão agiu, que mais os militares agiram com violência. Então eles conseguiam prender as pessoas, aí eles torturavam, matavam, desaparecia. Mas não ficavam sabendo? Não. Por quê? Porque havia censura, não saía nada nos jornais, não saía nada na televisão, não saía nada no rádio, nada, era tudo censurado. A guerrilha, durante o governo Médici, ela foi extirpada. Ele literalmente acabou com a guerrilha. Por quê? Porque ele agiu, sobre suas ordens, as ações foram muito violentas, a repressão foi muito violenta. Então a guerrilha ela foi extirpada, acabou praticamente. A violência chegou no seu auge nesse período.
As pessoas eram presas, não sabiam nem por que estava sendo preso. Era presa, era torturada, e as torturas eram muito fortes, assim. Se você tiver curiosidade, tem um filme chamado Batismo de Sangue. Ele é pesado. Se você quiser assistir, assista. Ele é pesado. Acaba mostrando nesse filme Batismo de Sangue algumas, vamos dizer, ações de tortura, né? Assim, mostra, por exemplo, o delegado Fleury, que ele acabou prendendo Frei Tito aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, prendendo Frei Tito foi torturado. Frei Tito depois acabou dedurando as pessoas que ele fazia parte da luta armada, acabou dedurando as pessoas que estavam junto com ele, inclusive uma das principais lideranças, que era o Marighella. E através do Frei Tito, o delegado Fleury acabou armando uma emboscada para o Marighella, e o Marighella acabou sendo morto, né, assassinado pelos militares, pelo delegado Fleury, na Alameda Casa Branca, em São Paulo. Então, assim, é bem pesado. E esse filme, Batismo de Sangue, mostra isso. Depois o Frei Tito, ele vai ser libertado, mas ele foi muito torturado, ele ficou com sequelas muito grandes, assim, né, mentais. Ele achava que o delegado Fleury estava sempre perseguindo ele. E aí, como ele era um frei, ele era ligado à Igreja Católica, a Igreja Católica mandou ele para a França. Na França, ele achava que o delegado Fleury estava atrás dele. E o Frei Tito cometeu suicídio. Então, assim, foi uma coisa muito dolorida, muito forte, assim. Se vocês puderem, assistam, mas é um filme pesado, né? O Batismo de Sangue. A censura nesse período do governo Médici, ela agiu de uma forma muito intensa. Você tinha uma censura, aquela prévia, ou seja, ela acontecia antes, e uma censura posterior. Então, por exemplo, os jornais. Ficava um censor dentro dos jornais, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, ficavam no Globo. Só que você tinha jornais que compactuavam também com o governo. Por exemplo, a Folha de São Paulo, na época, eles compactuavam com o governo, eles estavam do lado do governo. O Estado de São Paulo não, já não estava. Mas os censores ficavam dentro dos jornais, os censores ficavam nas redes de televisão. E aí, por exemplo, no Estado de São Paulo ia sair um artigo de primeira página falando algo que acontecia no governo militar, por exemplo, corrupção. O censor olhava aquilo e falava, pode tirar. Não vai sair isso não. Não poderia sair nenhum tipo de notícia que fazia referência ao governo militar, né, que na realidade falasse mal do governo militar, né? Se fosse uma referência boa, pode ficar. Mas se falasse mal do governo militar, se falasse que o Brasil estava cheio de problemas sociais, que os militares não faziam nada, que o Brasil estava tendo muita corrupção, que os militares eram corruptos, isso na hora era censurado. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele tinha que tirar às vezes essas notícias, então ele colocava na primeira folha, na primeira página do jornal, colocava receita de bolo, colocava poemas, para mostrar para a população que o jornal estava sendo censurado. Então, a censura ela era uma censura prévia e posterior também. Por exemplo, no teatro, as peças que iriam ser encenadas, elas deveriam passar primeiro por uma censura. Olhava lá a peça, né? O censor lia a peça e liberava ou não. Músicas também, as letras deveriam ser analisadas previamente. E aí o governo liberava ou não. Então a censura era muito forte. Mas se a censura fosse burlada, aí posteriormente viria censura de novo. Que nem, por exemplo, a ópera do Malandro, né, que encenaram, né, ela foi permitida a encenação dela, mas no dia da encenação os militares entraram, a polícia do exército entrou no teatro e prendeu todos, acabou sendo todos presos ali. Você tem muitas peças que acabaram sendo canceladas também, como Arena Canta Zumbi, né, que você teve vários grupos, né, de teatro que acabaram, Teatro Oficina, Teatro Arena, que acabaram fazendo uma espécie de resistência contra o governo militar. Então, existiu uma censura muito forte, prévia e posterior. Censura no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas. A censura era muito forte no teatro, no cinema. A oposição ao governo teve também uma participação do teatro, do cinema, da música. No teatro, como eu falei para vocês, tinha, por exemplo, que ficaram muito famosos, o Teatro Oficina, o Teatro Arena. Eles faziam peças teatrais, que através das peças teatrais eles tentavam conscientizar a população que ela estava sendo
vamos dizer assim, cerceada dos seus direitos, da sua liberdade. Então, no teatro, teve um teatro engajado contra o governo militar, né, assim, contra a falta de liberdade. O cinema também, né, através do Nelson Pereira de Souza, através também do Glauber Rocha, do Nelson Pereira, né, e o Glauber Rocha. Cinema também, por exemplo, o Glauber Rocha, Terra em Transe. Era um filme que mostrava os problemas sociais que o Brasil tinha, só que o governo não queria que isso fosse mostrado, senão, né, se mostrasse isso, ia mostrar que o governo brasileiro não estava funcionando. A música também, a música na realidade foi o principal instrumento, né, assim, de resistência cultural contra o governo. Cantores, né, e compositores como Chico Buarque de Holanda, como João Bosco, Aldir Blanc, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, até mesmo, né, como que ele chama lá, Raul Seixas, até mesmo esses caras foram muito importantes, né, em músicas que eram a ideia de fazer músicas que conscientizassem a população, né, assim. Tem músicas maravilhosas desse período, né? Cálice do Chico Buarque com Milton Nascimento. Cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O cálice é o verbo calar, não é cálice de beber, né, o vinho, é do verbo calar. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, porque os militares agiam de uma maneira muito violenta, né, eles derramavam sangue, eles matavam as pessoas, né, nesse período. Você também tem, apesar de você, um samba gostosinho do Chico Buarque também. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda olhando, como é que é? Falando de lado, olhando para o chão, Então você tem várias letras, né? Hoje a minha gente anda falando de lado, olhando para o chão. Falando de lado para falar assim, escondidinho, olhando para o chão com medo, né? De poder olhar de frente às pessoas, encarar as pessoas que podem ser militares e podem me prender. Então a música realmente, principalmente Chico Buarque, né, ele foi muito forte nessa coisa de fazer dar um sentido figurado para as músicas, né, muito inteligente nas suas composições. Você tem várias. A música foi a principal resistência cultural, a gente pode colocar, não a única, mas a principal. No período do governo do Emílio Garrastazu Médici, também aconteceu o chamado milagre econômico. O Brasil cresceu muito economicamente. O Brasil chegou a crescer de 13% a 14%. Foi o período que o Brasil mais cresceu economicamente na sua história. Foi um período assim realmente milagroso. Nossa, então o governo militar foi bom? Não. Por que não? Porque cresceu com o dinheiro dos outros, que nem no governo de Juscelino Kubitschek. Muita coisa, assim, pegou muito dinheiro emprestado. E pegando dinheiro emprestado, começou a fazer obras gigantescas, faraônicas. Ponte Rio-Niterói, que é uma ponte enorme no Rio de Janeiro. Hidrelétrica de Itaipu, que na época foi a maior hidrelétrica do mundo. Hoje você tem uma hidrelétrica que é maior, que é na China. Transamazônica, uma rodovia que iria ligar a região sudeste à região norte, que na realidade foi uma rodovia que ligava o nada a lugar nenhum, porque depois que ela foi construída, aliás, parte dela não foi, ela ficou abandonada, literalmente. Então, mas foi um período que o Brasil cresceu muito economicamente, porque pegava dinheiro emprestado lá fora e aí fazia obras públicas aqui. Então, a classe baixa estava empregada, a classe média estava empregada, a classe alta estava dando risada sozinha. Então, realmente. E também no governo Emílio Garrastazu Médici ocorreu, né, a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 1970. Então, se você olhar esse período do Emílio Garrastazu Médici, foi um período muito, vamos dizer assim, interessante do governo militar. Milagre brasileiro, período que o Brasil mais cresceu na sua história, mas com o dinheiro dos outros, pegando dinheiro emprestado. Foi o período também que a gente pode colocar lá, foi um período que, como se diz assim, a repressão foi mais forte, conhecido como anos de chumbo, e
vamos dizer ali que a luta armada foi extirpada. Então você tem crescimento econômico, milagre econômico, anos de chumbo, repressão muito forte, o Brasil ganhando a Copa do Mundo de futebol em 1970. Mas o que tem isso a ver? O governo utilizou a Copa do Mundo para se propagandear. Somente o governo Médici, o governo militar, poderia fazer com que nós ganhássemos a Copa do Mundo de futebol. E foi o período também que você teve, vamos dizer assim, uma manifestação cultural muito forte contra o governo militar. Então, assim, foi um período realmente marcante, né, do governo militar. Olha aí, eu coloquei uma foto para vocês que mostra a repressão ali, né? A população era reprimida. Se ela se manifestasse contra o governo, havia uma repressão muito forte. Os militares agiam de maneira violenta. Aqui você tem o Pelé ao lado do presidente Emílio Garrastazu Médici, né? Ali ele levantando a taça Jules Rimet, que na época era a taça Jules Rimet, né? Depois que começaram a fazer a outra taça, né? A Jules de Rimet, o país que ganhasse 3 vezes a Copa do Mundo, teria direito a ficar com essa taça, a Jules Rimet. E em 1970 o Brasil ganhou a sua 3ª Copa do Mundo, teve direito a ficar com essa taça, que posteriormente foi roubada, né? Então você tem aí, foi campeonato de 58, 62, 58 Suécia, 62 Chile e em 1970 México, a Copa do Mundo, tricampeonato mundial. O governo se utilizou muito dessa Copa do Mundo para se propagandear, né? Olha só, o governo brasileiro, estamos num desenvolvimento tão grande que até mesmo a Copa do Mundo nós conseguimos vencer. Tá aí, então, governo Médici para vocês. Lá foi o governo, né? O governo mais assim marcante do período, a gente pode colocar como mais marcante do período militar. Até outra aula.